Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados, e considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou, se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de mais uma trilogia, ou o fim de uma trilogia, ou uma nova trilogia, enfim, é Jurassic World Recomeço. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett, our mission specialist. Sorry, what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my God. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best at moving things and people in and out of places they shouldn't be. Move up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's that? No one's dumb enough to go where we're going. Antes de começar a falar do filme, eu preciso confessar a vocês que quando eu li que ia acontecer, que ia ser feito um novo filme, Jurassic, a gente teve os Jurassic Park, os Jurassic World, agora um novo Jurassic World, eu não fazia a menor ideia de quantos filmes existiam dessa série Jurassic. Eu me lembrava de ter visto o primeiro, o segundo, o terceiro, mas eu me perdi em algum momento ali quando a série virou Jurassic World. Eu não sabia mais quantos eram. Me lembro, por exemplo, que o último, anterior a esse, o Dominion, ou Jurassic World Dominion, tinha sido horroroso. Eu nem fui assistir no cinema e depois acabei vendo numa dessas sessões de telecine, peguei na TV, enfim, e assisti pedaços, enfim. Um filme muito ruim mesmo, que pra mim a série tinha terminado ali. Aí eu li que a Scarlett Johansson estava filmando um novo Jurassic World ou Jurassic Park e seja lá o que for. E a Scarlett Johansson disse que era uma espécie de homenagem dela à série. Ela sempre gostou do Jurassic, mais especificamente do primeiro Jurassic Park. Ela sempre gostou, falou isso com Spielberg na época, e depois eu até imagino que a Scarlett Johansson, até pela idade, deve ter assistido Jurassic Park bem nova, e isso deve ter marcado ela de uma determinada forma, e aí ela topou então correr atrás de uns dinossauros, ou o contrário, né? Ou ser corrida, ou fazer com que os dinossauros corram atrás, ou correr de dinossauros, enfim, nesse Jurassic World Recomeço. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. O que a Scarlett Johansson encontrou em um filme
como Jurassic World Recomeço. Como é que é? Ela leu o roteiro e falou, esse eu quero fazer, esse é um filme que eu quero ver. Eu acredito na personagem, eu acredito que eu possa trazer coisas novas para essa série, e aí, recolocando os pingos nos is, esse é o 7º filme dessa série Jurassic. A gente teve 3 Jurassic Park, e aí a gente teve 3 Jurassic World, que são o Mundo dos Dinossauros, o Reino Ameaçado e o Domínio. Agora a gente tem, então, o Jurassic World Recomeço. O filme foi propagandeado e toda a campanha de divulgação está sendo feita em cima disso, que é esse recomeço. É uma volta às origens, e até uma espécie de reboot da história, porque eu não sei se vocês acompanharam, esses filmes Jurassic World é a história dos dinossauros indo pra Terra sim, e indo pra civilização e de certa forma convivendo com os humanos, e de certa forma os dinossauros passaram a ser aceitos pela humanidade, eles fizeram parte ali de parques, os parques foram aceitos pela humanidade, mas no final das contas, e aí é aí que o filme começa, os humanos encheram o saco dos dinossauros. Ah, não quero mais saber de dinossauro, os parques não estão faturando tanto, e os dinossauros foram, pouco a pouco, sendo extirpados novamente da Terra, e esse filme começa com a história de que os dinossauros agora vivem apenas em uma ilha ali perto do Equador, ou na verdade falam que é uma ilha, mas acho que são várias ilhas, isso não fica muito certo, mas também não faz a menor diferença para a história. Vivem ali nessa ilha, no arquipélago, perto do Equador, que é o lugar onde eles têm as condições para viver, porque também isso é colocado no filme, os dinossauros começam a conviver com os humanos e conviver com a Terra e encher de doenças, e eles começam a morrer por conta disso, porque eles não conseguem lidar com todas as questões humanas, os vírus humanos, a atmosfera, e nesse lugar, ali no Equador, é o lugar ideal para que eles convivam. E a gente vê no início do filme que há anos atrás foram feitas experiências ali genéticas com os dinossauros para poder fazer mutações genéticas e criar novos dinossauros, porque os antigos dinossauros já estavam entrando em decadência, então temos experiências genéticas, uns laboratórios, são lugares que os seres humanos não podem ir, claro, com apenas algumas exceções de cientistas, mas depois que acontece um determinado acidente ali, a coisa toda é fechada, os humanos não podem ir e vira uma região inóspita. E é aí que a nossa história começa. A nossa história começa com um bilionário da indústria farmacêutica, vivido pelo Rupert Friend, que é o personagem Martin Krebs. O Martin Krebs procura a personagem da Scarlett Johansson, que é a Zora Bennett. Ela é uma ex-agente de CIA, FBI ou alguma dessas instituições que agora opera por conta própria, fazendo pequenos médios ou grandes ações ao redor do mundo. Ela é uma espécie de mercenária, a troco de dinheiro. Então ele a contrata para poder organizar uma expedição para uma dessas ilhas onde os dinossauros ainda residem. Residem é ótimo, né? É ótimo uma palavra, residem, para os dinossauros, porque a ideia dele é ir lá coletar os DNAs de 3 dinossauros específicos, um que nada, um que voa e um que habita a Terra, e esses DNAs serviriam para a indústria farmacêutica dele criar um remédio que cura o câncer, ou coisa do tipo. Essa é toda a história do filme. Então ela organiza essa missão, eles vão atrás do Dr. Henry Loomis, que é o personagem do Jonathan Bailey, que a gente já viu em outros filmes, especificamente no filme anterior, ele estava lá, para ir nessa missão com eles e para dar aquele ar científico na história. A gente vê desde o início que o personagem do Rupert Friend é o vilão da história. E chegando lá, a gente encontra então com o personagem do Mahershala Ali, que é o Duncan, que é o capitão do barco que vai levá-los até, no primeiro momento, até a água para eles coletarem então
o DNA, é uma espécie de injeção que eles jogam ali, dardo da injeção, e depois essa injeção automaticamente é ejetada e eles pegam o dardo ali no paraquedas e guardam. Essa é a missão deles. É claro, vocês podem imaginar que tudo vai dar errado, eles vão ficar perdidos na tal ilha e vão correr atrás de dinossauros, ou melhor, os dinossauros vão correr atrás deles. Em paralelo a isso, a gente encontra a história de uma família ali, pai, 2 filhas e o namorado de uma delas, que estão ali navegando num veleiro no Atlântico, atravessando o Atlântico, e são atacados por um dinossauro aquático, exatamente o dinossauro que a outra turma lá estava procurando. Pronto, acabou a história. Gostou? Bom, parece uma história mais do mesmo, né? E é muito mais do mesmo. O roteiro é do David Koepp, que eu já falei aqui pra vocês. Ele fez, por exemplo, os 2 roteiros dos 2 filmes do Steven Soderbergh que eu já falei aqui nesse podcast. O Presence, de 2024, mas que estreou aqui em março desse ano, e o Código Preto, que é um filme que eu gostei bastante. Puxa aí pra trás aqui no podcast que você vai entender. E o David Koepp também fez o roteiro do primeiro e clássico Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Na minha modesta opinião, o único filme que importa. Pronto, eu já entreguei que esse Jurassic Park Recomeço não é um filme que importa, não é um filme que me agradou, mas eu vou detalhar um pouco mais aqui, se é que isso é possível. Eu não sei se é possível detalhar um pouco mais esse filme, porque não tem nada mais além disso. Você vai me perguntar, James, tem cenas interessantes de dinossauros comendo gente? Tem. Mas nada que a gente não tenha visto nos outros filmes, nada que a gente não tenha visto no primeiro Jurassic Park. E eu vou falar tanto do primeiro Jurassic Park aqui que você vai até se enjoar. Aliás, não enjoa não. Pega e coloque para assistir de novo o primeiro Jurassic Park, que para mim é o único filme que importa. Eu fiquei esperando que depois do primeiro Jurassic Park, o Steven Spielberg ou as pessoas envolvidas em toda essa franquia criassem algo de novo, mas a verdade é que os outros Jurassic todos sempre foram repetições de uma mesma ideia ou reciclagens de ideias, porque as ideias originais estavam ali naquele filme, na verdade, no livro do Michael Crichton, que foi a base para o primeiro filme. E aí sim, lá atrás a gente tinha um roteiro interessante, feito com base em uma história criada por um grande autor. Mas depois a coisa toda foi se reciclando, foi se repetindo, e a gente não tem, na verdade, uma grande cena de dinossauros depois do primeiro filme. Se você for pegar todas as cenas de dinossauro nos Jurassic na sequência, você vai remeter ao primeiro filme. Ah, o Spielberg fez melhor isso lá atrás. E realmente ele fez melhor isso lá atrás. Mas por que eles estão dizendo que esse filme é uma volta às origens, é um recomeço? Porque eles, depois dos dinossauros habitarem a Terra, eles voltaram para uma ilha, como era a história lá atrás. Então, o filme todo é baseado nisso, de pessoas presas em uma ilha e os dinossauros correndo atrás delas, os dinossauros voando e pegando e destruindo e comendo e coisas do tipo. É isso, não tem nada além disso. Agora você vai... O que muitos estão chamando, a própria Scarlett Johansson está chamando de volta ao começo, uma homenagem ao primeiro filme, eu chamo de cópia. Tem algumas sequências, umas 2 ou 3 sequências nesse filme que são absolutamente iguais ao que o Spielberg fez lá no primeiro filme e não acrescentam nada, não trazem nada de novo, não avançam com a história, assim como... Tá, tô sendo aqui um pouco exigente demais, talvez eu não tenha que exigir nada de uma série como Jurassic, mas sim, a gente teve uma mudança que foi de Jurassic Park para Jurassic World. Aí sim, os dinossauros saíram das ilhas e foram parar na Terra, e aí sim a gente teve então uma outra história dos dinossauros ali em meio às pessoas, em meio às cidades.
Nada que a gente não tenha visto na história do cinema, mas enfim, teve essa mudança, mas é muito pouco. Não tem grandes avanços nessa história de Jurassic. Agora, por que a gente assiste os filmes de Jurassic? Pra ver dinossauro comendo gente, pra ver dinossauro destruindo, pra ver dinossauro matando pessoas. E aí, quando a gente fala em matar pessoas, esse filme me deu um prazer, porque em momento algum, eu conectei com algum personagem. Não tem um personagem que você se interesse por ele. A personagem de Scarlett Johansson sei lá, tanto faz como tanto fez, sabe? Então, e os outros todos, o do Mahershala Ali, o personagem do Jonathan Bailey também, que é o cientista, o do Rupert Friend, você não se interessa por eles. Normalmente esses filmes você pensa que, vamos matar o vilão vai morrer. Lá no Jurassic Park a gente queria que que os vilões morressem, e tinha muito poucos vilões, na verdade, naquele filme. O vilão eram os dinossauros, a gente estava contra os dinossauros, mas ao mesmo tempo a favor, a gente torcia para os dinossauros. Enfim, isso é outra história. Aqui a gente tem vilões muito propriamente descritos, a gente torce para que eles morram, mas de certa forma eu torci para que todo mundo morresse. Eu não me importei em nenhum momento com esses personagens, eu não me importei com a história, é uma história banal. E o roteiro, aí a gente chega no roteiro do David Koepp, que eu falei pra vocês que é um grande roteirista, mas ele tem altos e baixos. Como todo roteirista, tem momentos bons e momentos ruins. O David Koepp, esse aqui é um momento baixo. Com certeza é um péssimo roteiro do David Koepp, porque tem algumas soluções que ele coloca para roteiro, soluções pequenas, médias e grandes. Desde assim, uma montanha que eles precisam descer e descem de rapel e de repente dois personagens encontram uma escada para poder descer, porque eles não iam conseguir descer de rapel. Eles ficam ali horas pensando como descer e enfim, como é que a gente vai fazer, e eu tenho medo de altura e nunca desci de rapel e vão descendo e tal. Aí de repente dois personagens que nunca tinham descido de rapel encontram uma escada pra descer. Isso é uma solução, pra mim, porca de roteiro, fácil demais. Até soluções pequenas, sabe aquela coisa assim, entrando numa sala escura, onde provavelmente um dinossauro tá lá escondido, aquela sala escura e de repente eles olham onde tá a luz, aí um personagem simplesmente levanta uma mão e tem uma lanterna ali. Pô, gente, isso é duvidar da minha inteligência, sabe? São soluções de roteiro muito rápidas, soluções que insultam às vezes a nossa inteligência. Eu entendo que é pra história fluir e não dá pra você ficar pensando muito, mas, pô, o cara levantar a mão e ter uma lanterna ali ao alcance dele é demais pra mim, sabe? Não precisa disso, não precisava disso, e isso é roteiro preguiçoso. O roteiro desse filme é preguiçoso. Isso são só 2 exemplos que eu tô lembrando dessas soluções que quem entende de roteiro sabe muito bem. Existe um termo que é o MacGuffin. O MacGuffin é quando o roteiro apresenta aquela solução quase mágica, você não tem como sair daquela situação e de repente aparece assim uma lanterna, como eu citei pra você. Você não tem como sair, você não sabe como andar ali, tá tudo escuro, não tem o que fazer e tuf, aparece uma lanterna, você pega e pronto, tá resolvida a história. Esses são os MacGuffins de roteiro, isso é roteiro preguiçoso, são soluções muito simples e preguiçosas mesmo. Já falei preguiçoso muitas vezes aqui, vocês já entenderam. E a direção do Gareth Edwards também não ajuda porque as sequências que ele cria, várias das sequências que ele criou aí, a gente já viu lá no Jurassic Park. Adivinha onde? Lá no filme do Spielberg, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. O Spielberg, sim, criou as bases para tudo que viria depois, criou as bases para toda essa história de Jurassic no cinema. Criou, inclusive, e aí é um ponto que o filme peca de uma forma que eu não esperava, criou as bases, inclusive tecnológicas. A gente não viu dinossauros melhores do que os que o Spielberg, toda a história lá da Industrial Light and Magic. Aliás, eu recomendo vocês assistirem a documentários sobre o primeiro Jurassic Park, que já fez aí mais de 30 anos, enfim, sobre como os dinossauros foram criados, como é que eles chegaram naquele
naquele ponto em que o próprio Spielberg olhou para a tela do computador. Tem um documentário muito legal sobre isso. O próprio Spielberg olhou para a tela do computador quando aquilo foi mostrado para ele e eles estavam há muito tempo batalhando em criar dinossauros reais. Quando ele viu aquilo, ele falou, pronto, enxergamos. Temos aqui os nossos dinossauros. E sim, é claro que a tecnologia de renderização, de modelagem, avançou nesses últimos 30 anos, mas olha, se você for pegar o CGI deste filme e comparar com o que o Spielberg fez lá atrás é mais real. Aqui a gente tem CGI, às vezes porco, às vezes você vê que é cenário, às vezes você vê, olha, realmente muito fraca a parte de computação gráfica, a parte de efeitos visuais aqui, não tem nenhum avanço em relação a outros filmes. E isso num filme em que essa parte é a parte principal, porque, sim, vamos combinar, você não tá indo do cinema pra ver o roteiro. Eu vou ao cinema ver o roteiro, a direção, a performance dos atores, mas quem vai ver esse Jurassic World Recomeço tá indo pra ver dinossauro, gente. Tá indo pra ver dinossauro, tá indo pra ver dinossauro comendo gente. Não vamos ser hipócritas aqui, ninguém acha que esse filme é um filme de arte que vai revolucionar o cinema. É um filme blockbuster pra render dinheiro para a Amblin, para a Universal, para todos os produtores envolvidos, e claro, para engordar a contazinha ali da Scarlett Johansson, que deve ter ganhado alguns milhõezinhos de dólares para fazer esse filme, ou seja, não é só essa história da homenagem, que eu assisti o filme quando eu era criança, não, tem muito dinheiro envolvido e a nossa querida Scarlett Johansson levou uma graninha aqui nesse filme, que no final das contas, gente, é tudo dinheiro, né? Então é isso, eu até falei ali atrás que eu não sabia se tinha muito o que dizer, e realmente não tem muito o que dizer desse filme. Um roteiro ruim, uma direção chinfrim, atores que estão ali a serviço do CGI, e a própria Scarlett Johansson, que é uma atriz que eu gosto. Aliás, todos os atores, Jonathan Bailey, o Mahershala Ali, são bons atores. Mas estão aqui a serviço do CGI, estão aqui para ganhar o seu dinheiro, e quem poderá culpá-los, não é isso? Eu que não culpo. Vai lá, gente, ganha o seu dinheiro, põe mais uns milhõezinhos na conta, porque é isso, vocês são atores, são pagos para isso, e toca o barco, e daqui a pouco a Scarlett Johansson, o Mahershala Ali vão fazer filmes melhores, porque esse aqui não deu não. Eu vou dar até 2 estrelas pelas cenas de ação, que não são cenas de ação maravilhosas, mas em um determinado momento ali entretém. Eu falei da direção do Gareth Edwards, que não cria boas cenas de ação e tal, são cenas copiadas, mas um mérito esse filme tem, ele é rápido. É um filme de 2 horas e pouco e tal, que você não vê passar. É um filme que não tem... ele é muito econômico, não perde tempo com coisas que não deveria. Até no início ali tem umas ceninhas a mais que eu cortaria. Eu tiraria ali uns 15, 20 minutos desse filme. Deixaria ele com 1h45, 1h50. Ele tem pouco mais de 2 horas. Enfim, vou dar 2 estrelas para esse filme, porque realmente é muito fraco. E se você quiser ver dinossauro comendo gente, suspense e aquela coisa de crianças correndo de dinossauros e como é que eu vou sobreviver, prefira sempre o original. Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, direção de Steven Spielberg. E aí me conta o que você achou. O que você achou desse recomeço, Jurassic World Recomeço? Você segue a série? Você acha que essa série já deu? O que você acha? Você acha que esse filme vai render bilheteria? Vai ser o grande sucesso de bilheteria do verão do Hemisfério Norte? Eu acho que não. Eu acho que ele vai flopar. Mas isso a gente vê nas próximas semanas. Me conta, que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta usar a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comentem aí embaixo no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!